Vamos lá, tá? Então vamos lá. Nos capítulos 12 a 14, Paulo apresenta diretrizes para o uso dos dons espirituais. Ele conclui com um lembrete bastante incisivo. Olha o que diz a Bíblia aqui em 1 Coríntios 14, 36 a 37. Presta atenção. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos... Ou seja, Paulo acreditava, porque ele estava cheio do Espírito Santo, ele foi inspirado por Deus, que as palavras dele eram mandamentos do Senhor. Então aquilo que as besteiras que falaram lá no começo, lá que a gente leu, dos céticos e tal, isso é bobiça, de dizer que os apóstolos, eles não sabiam, eles estavam só escrevendo uma cartinha. Não, eles escreveram cartas pastorais, epístolas e livros intencionalmente, crendo que aquilo que eles escreviam vinha da parte do Senhor, tá bom? É bem claro aqui nesse trecho aqui. Nessa passagem o apóstolo afirma claramente ter recebido a autoridade de Deus para escrever as suas cartas. Olha só que interessante isso aqui. Então Deus deu autoridade, Deus inspirou o apóstolo Paulo e os demais apóstolos que escreveram as epístolas que nós temos na nossa mão. Em 1 Tessalonicenses, sua primeira epístola, Paulo escreve de maneira semelhante. Ele elogia os cristãos de Tessalônica era uma cidade, por sua fidelidade, e declara terem recebido as suas instruções como palavra de Deus. Aqui mostra uma intenção também, sim ou não? Ou seja, ele escreveu a carta, os irmãos leram e obedeceram, como vindo da parte de quem? De Deus, do apóstolo que falava as palavras de Deus. Ou seja, declara terem recebido as suas instruções como palavra de Deus, o que realmente eram, e não palavras de homens. Pouco depois escreveu a segunda epístola aos Tessalonicenses, porque os membros daquela igreja haviam interpretado erroneamente a doutrina da segunda vinda de Cristo. Aí Paulo teve que esclarecer ainda mais para eles. Naquela carta, Paulo fala desta maneira: caso alguém não preste atenção, não preste obediência à nossa palavra, dada por epístola, notai-o, ou seja, assinalai-o, nem vos associeis com ele, para que fique em vergonha. Ou seja, Paulo falou, marca bem, aqueles que se rebelarem, aqueles que se levantarem contra as minhas palavras, palavras apostólicas, palavras vindas de Deus, marque esse, para que ele se sinta envergonhado. Tá? Então Paulo era bem duro assim, quando ele exortava essa questão de rebeldia, divisão, facção dentro da igreja. Vocês podem ver, tem uma hora que Paulo fala, eu entreguei isso aqui a Satanás. Se lembra desse episódio? Himeneu e Alexandre naufragaram na fé. Paulo não tinha coisa não, ele era um líder forte, convicto, ele tinha essa convicção apostólica, essa autoridade, essa revelação de que ele era um homem cheio de Deus e tinha essa autoridade, esse respaldo da parte do Senhor, ok? O apóstolo trazia a palavra de Deus às igrejas e esperava que os cristãos crescessem nela e obedecessem a ela como tal. Será que nós temos obedecido a palavra de Deus, gente? Será que nós temos crido no Novo Testamento como os nossos irmãos da igreja primitiva criam? O segundo capítulo de 1 Coríntios também é uma passagem de grande impacto em defesa de seu ministério. Paulo declara que falou em demonstração de Espírito, do Espírito. Ou seja, Paulo manifestava poderes sobrenaturais. Imagina, ele ressuscita um morto. Tem um relato de Paulo ressuscitando um menino que tinha caído da janela. Paulo vai lá, ora por ele e levanta. Demonstração de poder, de graça, de Espírito. Isso aí é uma autoridade apostólica. Amém? Apresentando a sabedoria de Deus, que lhe fora transmitido pelo Espírito. Você pode ver que o Espírito aqui está com letra
maiúscula, ou seja, se refere ao Espírito Santo de Deus. Ele conhecia as revelações de Deus. Versículo 12: e as apresentava não através de ensino humano, mas em palavras ensinadas pelo Espírito. Fala comigo, palavras ensinadas pelo Espírito. Vocês estão entendendo, gente? Palavras ensinadas pelo Espírito. Vocês creem que o Espírito Santo fala através de homens? Amém. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Fala, gente. Deus fala coisas incríveis através de homens e mulheres conectados com Deus. É claro que toda palavra falada por homens precisa ser filtrada hoje aonde? Na palavra de Deus. Por que por um bom tempo, a igreja de tradição predominante na nossa nação e por todo o mundo ocidental não queria que as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus? Hein? Geralmente a palavra de Deus só estava acessível em latim, e latim o povo comum não conhecia. Somente os sacerdotes, os aristocratas, a nobreza e principalmente o clero. Porque daí eles falavam o que queriam, que ninguém tinha como comparar ou filtrar através da palavra de Deus. Sim ou não? Aí entra os reformadores, os protestantes, a reforma protestante que dizia não, só na Escritura. A autoridade suprema não é o que o homem diz. A autoridade suprema é o que a palavra de Deus diz. Amém? Sola Escritura. Fala comigo. Sola Escritura. Somente a Escritura tem autoridade suprema. Não é a igreja. Não é o Papa, não é o pastor, não é o apóstolo, não é o bispo, não é o anjo que aparece para mim e para você. Irmão, se até um anjo de luz aparecer para nós e falar coisas contrárias à palavra de Deus, irmão, esse anjo não vem de Deus. Esse anjo vem direto do inferno. Porque a Bíblia diz que Satanás tem poder de aparecer até em anjo de luz. E ao longo da história da igreja, da história humana, enganou muitas pessoas com falsas profecias, falsos ensinamentos. Um exemplo é essa igreja dos Mormons. A igreja dos Mormons foi fundada porque um anjo chamado Anjo Moroni apareceu para Joseph Smith e dizendo ele, nos seus relatos, históricos, no livro do Mormon e nos livros históricos dos Mormons, que é aquela igreja dos santos dos últimos dias, igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, que nós conhecemos como Mormon, diz que o anjo Moroni levou ele numa caverna lá e mostrou umas placas de ouro, e aí deu a ele uma capacidade sobrenatural para escrever o livro do Mormon. E o livro do Mormon é considerado de maior autoridade do que até a Bíblia. E é uma Bíblia deturpada. Se você vê o livro do Mormon ou lê alguns trechos dele, você vai ver que é uma Bíblia adulterada, alterada, minimizada. Por exemplo, a terra prometida é os Estados Unidos. Por quê? Porque o cara era americano. Tenta imaginar. E outra coisa, o fundador dessa religião era um filho de uma feiticeira com um arqueólogo. Imagina como é que era a mente do menino. E aí apareceu um anjo chamado Anjo Moroni, um anjo de luz, dando a ele todas essas orientações, escrevendo todas essas besteiras que milhões de pessoas acreditam e creem. Vocês estão entendendo, gente? São aqueles missionáriozinhos que vêm de branco, calça preta, uma plaquinha assim, com o nomezinho deles. Geralmente são gringos, americanos. Deu uma sumida no Brasil, porque agora já implantaram igreja em um monte de lugar. Pode ver, tem igreja mormon aqui, tudo quanto é lugar. Até em Guaíra ali na fronteira, tu vê uma igrejinha mormon. Vem tudo quanto é lugar. Vocês estão entendendo, gente? A palavra de Deus tem que ter autoridade suprema na sua e na minha vida. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. É possível que isso passe desapercebido, porque Paulo usa o pronome nós em algumas partes da carta. Esse pronome possivelmente referia-se a Paulo e aos outros apóstolos, Pedro, Tiago, João, como em 1 Coríntios 4:9. Entretanto, o mais certo é que ele tenha se valido do plural de modéstia
para falar de si mesmo. Em 2 Coríntios 10:8, ele afirma que aquele grupo detinha a mesma autoridade. Por isso que ele fala nossa autoridade, que ele alegava possuir a autoridade que o Senhor me conferiu, como menciona em 2 Coríntios 13:10. Então, Paulo sabia quem ele era em Deus, gente? Sim ou não? Sim. Tem um trecho de Coríntios que eu acho tremendo. Ele fala: eu sou o que sou pela graça de Deus. Fala comigo: eu sou o que sou pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Tremendo isso, né? Se eu tenho um entendimento da graça de Deus, se eu me reconheço, se eu reconheço essa graça de Deus para com a minha vida, isso me dá uma identidade em Cristo, um entendimento de quem eu sou dentro do coração de Deus. Gente, isso é tremendo. Nós temos que saber quem nós somos no coração de Deus, quais são os sonhos que Deus tem para a nossa vida, quais são os projetos que Ele tem para nós, quais são os propósitos, por que eu nasci, qual é o meu chamado, quais são os meus dons, o que Deus quer para a minha vida. Nós temos que buscar em Deus essa identidade. Lembrando que a nossa identidade principal em Cristo é sermos filhos de Deus. Fala comigo. A minha identidade principal, fundamental, é ser filho de Deus. A partir daí, brota todas as demais características suas. Amém? Porque ser filho de Deus é a coisa mais importante que existe. Fala. Pastor, é Paulo que fala assim, combati o bom combate, guardei a fé. Como que é, pastor? 2 Timóteo, vamos lá ver no final. 2 Timóteo 4. É aqui mesmo, nós já estava com 2 Timóteo aberto, né? Ó. Aqui, ó. 4:7, tá? Olha só, isso aqui são as últimas palavras de Paulo, por isso que muitos eruditos, estudiosos, teólogos creem que 2 Timóteo foi a última carta escrita por Paulo em Roma, antes de ser martirizado, provavelmente pelo imperador Nero, no ano aproximadamente 67, 68 depois de Cristo. Foi martirizado por um imperador romano, provavelmente cabeça cortada, antes dele ser morto, porque ele ficou preso durante anos em Roma. E aí foi decretado, ficou preso numa casa, onde soldados romanos guardavam ele naquela casa. Era como se fosse uma prisão domiciliar. Não era uma cadeia, era uma casa. E ele recebia os irmãos, recebia as ofertas, era cuidado, né? Por exemplo, tem um trecho lá de Colossenses que fala, Colossenses 3, se eu não me engano, fala que Epafrodito trouxe uma oferta de Filipos para Paulo e cuidou da doença que Paulo tinha, provavelmente uma febre romana. Cuidou de Paulo. Só para vocês terem uma ideia, Filipos, que é daí vem a carta de Filipenses, da onde saiu Epafrodito, um dos líderes da igreja de Filipos, saiu e andou 1000 quilômetros para ir até Roma cuidar do apóstolo Paulo. Está lá em Colossenses isso. E ele pega a mesma doença que Paulo tinha, provavelmente a febre romana, e quase morreu. É lindo, tem uma palavra escrita sobre esse assunto, uma pregação sobre esse assunto. Uma vez eu preguei essa mensagem, fiquei 8 horas falando só desse trecho da Bíblia, durante 8 horas, num congresso para famílias. Um trechozinho da Bíblia desse tamanho, falei 8 horas sobre a vida e obra de Epafrodito e do exemplo que ele é para nós de alguém, de um irmão que cuidou de outro irmão quando o irmão estava necessitado. Cara, é lindo, é lindo, lindo. É lindo esse trecho de Colossenses. Vocês estão entendendo, amados? É assim que a Bíblia relata as coisas, tá? Então vamos lá. Vamos só ler aqui que a irmã pediu, né? Quanto a mim, Paulo dizendo, estou sendo já oferecido por libação, como se fosse uma oferta, um sacrifício. E o tempo da minha partida é chegado. Olha só, Paulo é tão cheio do Espírito Santo
que ele já tinha um testemunho interior, Deus já havia falado para ele que a hora dele estava chegando. Sim ou não? É que você entende isso, subentendido. Está chegando a minha hora. Eu estou sendo oferecido como libação. Libação era um sacrifício que era feito diante do Senhor. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém? Você ama a vinda de Jesus? Amém. Você está preso a esse mundo. Você não quer que Jesus volte, você tem um monte de embaraço, um monte de coisa na tua vida. Irmão, nós temos que nos desprender dessa vida, das coisas dessa terra. Nós temos, eu acho lindo, né? Minha esposa sempre fala isso. Ah, eu estou doido que Jesus volte. Essa aqui, ela vive isso, ela fica assistindo alguns videozinhos da volta de Jesus, ela é toda escatológica, assim, sabe? Até assiste umas coisas lá que eu não tenho paciência para assistir, porque ela fica naquele anseio, naquele desejo da volta de Jesus. É interessante isso, amados. Nós temos que amar a vinda de Jesus. Amém? Quem ama a volta de Jesus, quem anseia a volta de Jesus, e olha só, a volta de Jesus pode acontecer de duas maneiras. Quais são as duas maneiras que Jesus pode voltar para você? A morte física. Ai, pronto. Sim. E daí acaba a vida terrena e começa a vida espiritual, exatamente. Ser levado junto ao trono de Deus, ao seio de Abraão, ao paraíso, ao lar celestial, o lugar que Deus tem preparado para nós. E o segundo lugar, a vinda de Cristo, pode ser o quê? O arrebatamento da igreja. Amém? Nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. Interessante, já agora a coroa da justiça está guardada. Ele tinha essa convicção de que ele tinha guardado a fé, que ele tinha completado a carreira, combatido o bom combate, que já tinha uma coroa guardando por ele no céu. Olha que coisa tremenda, essa convicção de quem ele era em Deus, do que ele tinha feito em nome de Deus. Convicção de que ele era salvo. Por isso que ele escreve Romanos 8. Romanos 8 é um dos capítulos mais lindos da Bíblia. É o capítulo da vida no Espírito. É tremendo, gente. Romanos 8 é extraordinário. Ele diz, né, que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes são filhos de Deus. E o Espírito Santo testifica ao nosso espírito de que nós somos de... Eu te pergunto, Paulo tinha dúvida da sua salvação? Sim ou não? Ele que você está lendo aqui. Ele tinha convicção plena de quem ele era no Senhor. Isso é tremendo, gente. Hoje eu ouvi um testemunho de uma morte que a gente pode considerar uma morte linda. A filha desse senhor que me contou. Foi agora, mês passado. Ele acordou de manhã e falou para a mulher dele, falou, olha, hoje eu tinha uma sorveteria, ele falou, hoje eu não vou abrir a sorveteria, eu passei a madrugada toda lendo a Bíblia, e agora você pode preparar o café, eu vou tomar o café, mas eu não vou trabalhar. E voltou para o quarto e ler a Bíblia, enquanto ela foi preparar o café. Ela preparou o café, ele tomou o café, voltou para a cama dele, continuou lendo a Bíblia. Aí ele falou para ela, ó, eu estou indo, fez assim. Aí ela falou, o que você tem? Você está passando mal? Quer uma água, alguma coisa? Ele falou, não quero uma água. Ela foi buscar a água, ela chegou para dar água para ele, parmejando, né? Não, não dava leite. Tremendo. É tremendo isso, hein? É lindo. Vamos lá então, Pedro aqui, continuar. Pedro também acreditava estar escrevendo sob a inspiração de Pedro, o apóstolo, tá? Em 2 Pedro, na sua última carta, ele enfatiza a credibilidade do Antigo Testamento. Olha só, de novo um apóstolo autenticando, dando veracidade, legitimando o Antigo Testamento e tendo a convicção de que aquilo que ele escrevia também vinha da parte de Deus.
O apóstolo afirma também que o dom da inspiração concedido a ele e aos demais apóstolos era idêntico ao dom que os autores do Antigo Testamento receberam. Fala comigo. O dom de Deus, a inspiração do Espírito Santo, que os autores do Novo Testamento receberam, é o mesmo dom, é a mesma inspiração, é o mesmo Espírito Santo de Deus que inspirou os escritores do Antigo Testamento. Amém? Você crê nisso, gente? São mais de 40 escritores diferentes que viveram diferentes épocas, em cerca de 1500 anos, escreveram 66 livros da Bíblia. E aí você vê a Bíblia, a unicidade que ela tem de propósito, né? Ela se complementa, ela não se contradiz, até as aparentes contradições, quando você estuda de maneira hermenêutica, correta, biblicamente, você vai perceber, nós vamos estudar, a hermenêutica é uma ciência, a arte de interpretar corretamente a Bíblia. Você vai ver, querido, que as aparentes, né, contradições da Bíblia, na verdade, são complementações. São complementos e não contradições. Amém? Vamos lá então, continuar. Olha o que ele diz aqui. O apóstolo afirma também que o dom de inspiração concedido a ele e aos demais apóstolos eram idêntico ao dom que os autores do Antigo Testamento receberam. 2 pontos. Ele diz aqui em 2 Pedro 3:2, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos. Ele tinha essa convicção de que as palavras de Jesus eram verdadeiras, de que os relatos apostólicos tinham veracidade, eram legítimos, eram autênticos, eram verdadeiros, foram inspirados por Deus. Amém? Essas afirmações comprovam que devemos aceitar e crer no Novo Testamento, ou aqui colocado, nas Escrituras Sagradas. Amém? Pedro, por exemplo, aceitou os escritos de Paulo e menciona Paulo na sua carta. Ainda mais diretas são as referências que Pedro faz ao apóstolo Paulo. Olha o que ele diz em 2 Pedro 3, 15 e 16. Ele diz assim: como igualmente ao nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, que eram cartas pastorais, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Olha que tremendo isso aqui, gente. Ou seja, Pedro está legitimando, autenticando e dando veracidade às palavras de Paulo? Sim ou não, gente? Ele está dizendo. E está mostrando um problema que surgiu através dos escritos de Paulo. Pessoas corrompidas, com coração errado, motivações erradas, já estavam pegando as palavras de Paulo, que era difícil de se interpretar, de se entender, de se conhecer. Sim ou não, gente? Tem trecho de Paulo que é complicado? Sim ou não? Só ler o primeiro capítulo de Efésios, que está todo relatado ali, ó. 48 argumentos do que somos e o que temos em Cristo. Efésios 1 e Efésios 2, está ali, ó. 48 características de um verdadeiro cristão. Achei lindo esse trabalho que o meu irmão fez aqui da igreja. Rosa. Né? A Rosa, achei maravilhoso. Você pode tirar foto, depois quem sabe fazer um quadro. É lindo, 48 características do que somos e o que temos em Cristo. Nossa identidade, a nossa personalidade, quem nós somos em Cristo. Achei tremendo isso aí. Seria legal fazer até uma camiseta, um quadro, sei lá. Seria muito legal, achei genial. Tá bom, amados? Então, Pedro aqui está autenticando, legitimando, dando veracidade às palavras do apóstolo Paulo. Nesse trecho, Pedro confirma que Paulo redigiu as Escrituras, que a semelhança do Antigo Testamento também eram passíveis de ser deturpadas,
mas apenas para o prejuízo dos leitores. Fala comigo, se eu deturpar a palavra de Deus, o prejuízo e o juízo é só meu. Você está entendendo, querido? Você pegar a Bíblia e usar de maldade, de malícia, de corrupção, de deturpação, o maior prejudicado vai ser você mesmo. E às vezes a gente faz isso, gente, sim ou não? Às vezes a gente usa a Bíblia para se justificar. Você faz a coisa errada, o irmão vai lá, puxa a tua orelha, aí você fala, ah pastor, mas quem é que não tem pecado, tira a primeira pedra. Você está se justificando. Você não abaixou a crina, né, a cabeça, se humilhou e disse, não, irmão, eu te agradeço porque o irmão falou comigo, eu estou errado, preciso consertar essa área na minha vida. Vocês estão entendendo, gente? E a gente vê muito isso, crente usando a palavra de Deus, um texto fora do contexto para se justificar diante dos homens. Usar a palavra de Deus de maneira indevida. Cuidado, isso é deturpação da palavra de Deus. Nós vemos isso muito no meio eclesiástico, nos meios cristãos, de todas as religiões cristãs. Isso aí é a maldade do homem, é a natureza pecaminosa, que quer se defender, que quer guardar o seu ego, o seu eu, quer se proteger, não quer se expor, quer se defender. O que é a justificativa? É você tentando defender o teu eu. E o teu eu tem que ir para onde na Bíblia? Para a cruz. Tem que morrer. Tem que renunciar. Tem que mortificar o teu eu. Vocês estão entendendo, gente? Isso é uma das coisas tremendas que eu aprendi com meu pai, desde pequenininho. A gente ia se justificar e falar, não justifica. Tá bom, papai, realmente a gente errou. Eu errei nisso, aquilo outro. Fala só o teu pecado. Não te justifica. Me lembro, desde pequenininho já foi treinando a gente para isso. Para saber ouvir uma repreensão e assumir a sua culpabilidade. Seu erro, sua falha. Porque o nosso euzinho tem tendência a se armar. Sim ou não? A se armar. A querer se justificar, a querer se defender. Querer mostrar que eu estou certo, que o outro está errado. Que não é bem assim. Que é defender a sua autoimagem, a aparência diante das pessoas. Vocês estão entendendo, gente? A gente tem que cuidar com isso. O ser humano tem uma tendência natural, normal, pecaminosa, da natureza pecaminosa, de se levar uma exortação, puxão de orelha. Quer ver a gente perder gente aqui na igreja fazer isso? Puxar a orelha de maneira pessoal no gabinete pastoral. Irmão, isso que você está fazendo está errado. Isso aí é pecado. Se continuar assim, você vai para o inferno. Você tem que se arrepender. Ah, pronto, sai daqui, bicudo. O pastor falou um negócio, não acredito, não creio, tá. Porque às vezes a pessoa vem para o gabinete pastoral com uma expectativa de ouvir aquilo que ela quer. Mas nem sempre aquilo que você quer, e geralmente aquilo que você quer, não é o que Deus tem para você. Sim ou não? A gente não quer se confrontar com o nosso verdadeiro eu, nossa verdadeira natureza pecaminosa, caída, adâmica, que precisa ir para a cruz. E a gente vê muito isso no casamento, entre o relacionamento do homem e mulher. Gente, se tem alguém que me confronta, é a dona Sofia. E ela é um instrumento de Deus para falar verdades de Deus para mim, vocês não imaginam. Eu levo cada lapada de Deus. Estou falando sério. Estou falando sério. Nossa, minha mulher. Já acabou a bateria já. É uma benção. Não, estou falando sério. E você tem que ter humildade de reconhecer. O maior instrumento de Deus para falar com você é o seu cônjuge. Tanto o homem quanto a mulher. Não estou dizendo só para as mulheres. Aleluia, pastor, para com isso. Não, é homem e mulher. Chamado. Como também Deus me usa como instrumento de Deus, como um cinzel de Deus, para lapidar a alminha e o coraçãozinho de sofrimento.
Vocês estão entendendo?